esse, dentre os diversos temas que nós trabalhamos, talvez esse seja o tema que me é mais caro dentro do direito das obrigações. É um dos temas que eu acho mais relevantes dentro dos direitos das obrigações, porque ele tem a ver com a existência das obrigações. Eu não posso falar em elementos das obrigações, por exemplo, sem pensar de que forma ela surgiu. E não por acaso eu separei um trecho muito bacana para iniciar, falando sobre as fontes de obrigações, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e fez-se a luz. Essa passagem está no livro de Gênesis da Bíblia, mas eu já gostaria de advertir vocês que não é uma pregação, não foi para isso que nós viemos até aqui hoje. Eu não vou falar sobre Bíblia, embora também goste de debater, falar sobre Bíblia, mas hoje não é o momento. Mas essa ideia de haja luz e fez-se a luz, ela é central dentro da ideia de fonte de obrigação. Nós que somos cristãos, nós projetamos a existência de tudo a Deus. Tudo existe por causa de Deus e veio de Deus. E as obrigações, elas também têm uma razão de existir. Também há algo que deu origem às obrigações. Essa é a correlação necessária que seja feita. Eu tenho que analisar dentro do nosso direito civil e identificar o que deu origem às obrigações, ou o que pode dar origem às obrigações. Eu gostaria de falar para vocês que dentro do Código Civil não há uma relação, um artigo que diga são essas as fontes das obrigações. Nós não temos. E sempre que uma determinada instituto não vem regulado dentro da lei, vai competir aos estudiosos, aos professores essa tarefa. Então, não há um consenso. Não há um consenso. É importante que já se advirta isso. Não há um consenso entre todos os professores e estudiosos do direito sobre a totalidade ou quais são todas as fontes das obrigações, ou mais, de que maneiras elas estão organizadas. Isso aí também é importante que se diga. Além de um debate sobre as obrigações e as fontes das obrigações, também é o debate do modo como elas estão organizadas. Mas isso não significa que nós não tenhamos uma estrutura mais aceita, mais doutrinariamente propagada pelos estudiosos do direito civil. Então, nesse ponto é importante que saibamos. Nós, no dia de hoje, vamos falar a respeito sobre algumas fontes das obrigações, mas já a partir dessa advertência. Não há consenso total na doutrina entre os estudiosos de quais são ou quais seriam todas as fontes das obrigações e de que modo elas estariam organizadas dentro do sistema. Mas uma ideia é comum a todos. A principal fonte, e por isso chamada de fonte primária das obrigações, é a lei. Inclusive, há o debate dentro da doutrina dizendo que discutir as fontes das obrigações é desnecessário, porque tudo origina da lei. E se nós formos observar, ao final de tudo, a lei é a razão de existir. Mas é importante que organizemos as principais fontes das obrigações. Então, como fonte primária das obrigações, nós podemos falar que a lei é a fonte primária das obrigações. E não só de uma maneira genérica, através de outros fatos jurídicos, mas a própria lei criando obrigações. A obrigação existente de pai alimentar os filhos, que os pais alimentem os filhos, é um exemplo também clássico de como a lei pode criar uma obrigação. A lei, o direito civil, o Código Civil criou uma obrigação. Obrigação dos pais alimentar os filhos. Então eu tenho a lei criando obrigação. Mas, saindo da ideia de primariedade de fonte de obrigação, que é a lei, eu tenho fontes secundárias de criação de obrigações. E a maior criadora de obrigações dentro do nosso direito civil, a maior fonte de obrigação dentro do direito civil, sem dúvidas, é o contrato. Então,
como primeiro elemento de fonte secundária das obrigações, eu tenho o contrato. E o contrato é aquele que vai criar, modificar e extinguir direitos patrimoniais das pessoas. A compra e venda, vamos criar outros personagens. Vamos imaginar um xerife, um grande herói da nossa cidade. Ele, colecionador de armas, decide por vender uma de suas armas para Renata, a ingrata. Né? Imaginemos essa situação. Olha só, a partir do momento em que eles estabelecem um contrato de compra e venda dessa arma, a compra e venda dessa arma gerou uma obrigação. Olha, qual obrigação? A obrigação de xerife entregar a arma e Renata, a ingrata, pagar o preço que foi ajustado por eles. Então, o contrato é a maior fonte de obrigação dentro do nosso direito. Então, eu tenho fonte primária, lei, criando obrigação. Eu tenho um segundo grupo chamado de fontes secundárias de obrigação. E como maior expoente, o maior criador de obrigações, nós temos os contratos. Mas não distante dele, eu tenho também o ato ilícito. O ato ilícito está regulamentado dentro do artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. E aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano, mesmo que esse dano seja exclusivamente moral. Não, infelizmente, muito incomum no nosso meio, não é incomum acontecer nesse tempo de modernidade, um ex-namorado não satisfeito com o término do namoro, compartilhar por meio de redes sociais fotos íntimas da sua ou do seu ex-namorado. Isso não é incomum, inclusive foi regulado recentemente no âmbito penal, mas isso constitui um ilícito civil. Olha, imaginem o abalo, a honra, a imagem dessa pessoa que teve a sua imagem, um nudes, compartilhado por meio de redes sociais com acesso a várias pessoas. Nós já acompanhamos várias situações como essa. Por óbvio, no momento em que essa pessoa compartilha essa imagem, ofendendo a honra de quem foi exposto, ele cometeu um ato ilícito. E a partir do cometimento do seu ato ilícito, surgiu a obrigação de reparar o dano que foi causado. Então, o primeiro elemento, fonte primária das obrigações, lei. Segundo grupo, fonte secundária das obrigações, maior expoente, contratos, mas nós também temos o ato ilícito como criador das obrigações. Pessoal, então, muita atenção. Acabei de dar um exemplo do que seria ato ilícito, mas nós temos diversos outros exemplos de ato ilícito civil. A inscrição indevida do nome de alguém no cadastro de maus pagadores. A pessoa adimpliu a obrigação que deveria ocorrer, o consumidor, como exemplo, e mesmo assim a empresa foi lá e inscreveu o nome dessa pessoa em um cadastro de maus pagadores. É um outro exemplo clássico de ofensa à moral, o cometimento de um ato ilícito que gera o direito de indenizar. E eu tenho ainda um terceiro elemento, criador de obrigação, dentro do grupo fonte secundária de obrigações, que são as declarações unilaterais de vontade. E eu posso exemplificar a declaração unilateral de vontade por algo que também é muito presente em nossa vida, que são os animais de estimação. Cada vez mais eles estão ganhando uma proteção jurídica maior. Nós estamos vendo que o direito civil está sensível a esse caso, e quem tem um animal de estimação em casa sabe o afeto, o carinho que nós desenvolvemos por esses animais. E o direito civil, de uma maneira tradicional, trata ele como coisa, mas nós estamos evoluindo, e que bom que nós estamos evoluindo nesse sentido. Mas imagine você que tem aquele seu animal de estimação, que lhe é caro, que você investe, que você cuida, que você trata bem, ele por algum motivo some da sua residência, e você espalha cartazes, né, por toda a cidade, em todos os meios
mídias sociais, dizendo, olha, caso alguém ache ou tenha alguma informação do meu animal de estimação, eu vou retribuir com certa quantia, R$500, R$100, que seja. Aquele ato nós chamamos de promessa de recompensa. Caso alguém ache ou preste alguma informação sobre esse animal, sobre o seu animal de estimação, você ficará obrigado a cumprir a promessa que você fez. Então, nós não nos afastamos dessa ideia que existem outras classificações, outros modos de apresentar as fontes das obrigações, mas pensar em fonte primária como sendo a lei e o contrato, a declaração unilateral de vontade e o ato ilícito como fonte secundária é o que tradicionalmente tem se aceitado como fontes de obrigações no nosso direito civil, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês.